Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Os Magnatas, de Charles R. Morse. Hoje eu vou tentar ler até a página 310, isso mesmo, até a página 310, na parte chamada E Houve Consequências, tá? Aí, o próximo vídeo será o último, tá? Realizando a leitura deste livro aqui. Assim como eu prometi no último vídeo que eu fiz aqui pro canal, eu vou tentar deixar as notas em formato de fotografia para vocês, tá? Eu vou tirar foto de cada página aqui, tá? De duas em duas, se eu conseguir. E aí eu vou deixar disponível para vocês visualizarem no final do vídeo, tá ok? Vou tentar fazer isso para vocês. Então vamos lá, pessoal. Página 290. Os intelectuais descobrem a máquina. Pense no envelhecido Henry Adams, historiador e descendente de presidentes, parado boquiaberto diante de um dínamo elétrico gigante na exposição de Paris de 1900, prestes a cair de joelhos, desconcertado e impotente como no século IV, um sacerdote de Ísis diante da cruz de Cristo. A angústia de Adams exemplificou a crise intelectual severa que as elites americanas viveram em torno da virada do século. Uma geração antes, até os secularistas acreditavam implicitamente na natureza providencial da aventura americana. Talvez o brilho que envolvia uma cidade no alto de uma colina não emanasse mais de Deus, mas eles ainda podiam vê-lo. Durante um tempo, o providencialismo sobreviveu ao encontro com Darwin. A árvore evolucionária dos livros didáticos normalmente mostrava no alto um homem branco europeu. Mas no fim do século, as elites tinham começado a entender a característica essencialmente aleatória da evolução. Se o único critério para adaptação e a aptidão era a sobrevivência, o futuro podia muito bem pertencer aos ratos e aos insetos. As velhas verdades desmoronaram uma a uma. A radioatividade demonstrou a falsidade da permanência da matéria, enquanto as expedições de Freud aos recessos mais escuros da mente revelaram as mentiras e justificativas do homem racional. O best-seller de 1892 de Carl Pearson, The Grammar of Science, destacava o caráter probabilístico da física e seu agnosticismo em relação à realidade de entidades como a força. The Education of Henry Adams zombava da situação de seu autor. Para Tomás de Aquino, o universo ainda era uma pessoa. Para Spinoza, uma substância. Para Kant, um imperativo categórico. Para Poincaré, uma condição. Para Pearson, um meio de troca. O historiador nunca parou de repetir para si mesmo que nada sabia sobre isso. Ele terminou sua educação e lamentou tê-la iniciado. Por questão de gosto, preferia muito sua educação do século XVIII, quando Deus era um pai e a natureza uma mãe, e tudo no universo científico era para melhor. O assombroso sucesso econômico americano não era muito consolo. Como colocou o jovem Walter Lippmann, a indústria moderna é o grande fato em nossas vidas. Enegrece nossas cidades, alimentada com a vida de nossos filhos. É uma tirana sobre homens e mulheres que gera grandes quantidades de produtos bons, maus e horríveis. E apesar de todos os americanos celebrarem no 4 de julho as massas desordenadas aspirando a respirar livremente, o mesmo rebotalho desprezível vindo de costas distantes fervilhantes estava definitivamente tornando as grandes cidades do leste uma bagunça. Os índices de criminalidade e as doenças nas favelas de Boston e Nova York eram horríveis. Mas um Deus ex machina, literalmente, estava à mão para o salvamento. Quando a US Steel foi fundada, Charles Schwab observou que as maiores empresas eram administradas por gerentes especializados treinados na ciência dos negócios. Nada é deixado ao acaso. Cada passo do processo é planejado com cuidado antecipadamente. Todo desperdício é eliminado. Lippmann, um entusiasta das modas intelectuais do período, empolgou-se com as ideias de Schwab. As empresas americanas estão passando por uma reorganização tão radical que estamos apenas começando a compreender seu significado. O escopo do empreendimento humano é enormemente maior e com ele veio uma mudança geral na escala social. Mas o novo mundo dos negócios produziu uma nova espécie de homem de negócios, pois ele exige uma ordem diferente de habilidade para conduzir o trust do aço do que para administrar um alto forno primitivo. Os caçadores de trust, disse Lippmann, não conseguiram entender que o tamanho apropriado de um negócio era uma questão para especialistas na nova ciência da administração. O fato é que a administração está se tornando uma ciência aplicada capaz de desenvolver métodos executivos capazes de lidar com unidades tremendas. No romance utópico de Edward Bellamy, de 1887, Looking Backward, todas as tensões sociais desaparecem quando toda a produção é colocada nas mãos de uma única organização, o Grand Trust. De uma cadeira na academia ou da escrivania na redação de um jornal, corporações gigantescas como a Standard Oil e a US Steel
assumiram a aparência humana reluzente e de ronco silencioso do impressionante motor de Corliss, que se erguia como um deus meditativo acima da exposição da Filadélfia uma geração antes. A abordagem científica dos negócios era ressaltada pela principal atração da exposição de St. Louis de 1904, a exibição de uma unidade de teste de locomotivas da Ferrovia Pensilvânia, com guindastes suspensos mastodônticos que podiam levantar até as maiores locomotivas e colocá-las sobre rolamentos mecânicos, onde seriam ligadas e rodariam em velocidades altíssimas. Na exposição, eram anunciados horários em que as pessoas podiam ver uma locomotiva, digamos, correr a mais de 100 km por hora, enquanto equipes de técnicos avaliavam cuidadosamente as temperaturas, o consumo de combustível, a resistência de tração e a força de arrasto, parando o motor de vez em quando para mudar uma peça ou fazer algum ajuste. A noção do empresário como cientista vinha direto da insistência de Pearson em seu Grammar of Science, de que a ciência era principalmente questão de método. O cientista buscava a objetividade pura e agia por meio da classificação cuidadosa e, em geral, trabalhosa dos fatos, da comparação de suas relações e sequências e, finalmente, da descoberta de uma regra simples ou uma forma que se torna uma lei científica. A ciência como método, escreveu Pearson, reivindica como seu campo toda a gama de fenômenos, tanto mentais quanto físicos, todo o universo, toda a fase da vida social, todo estágio de desenvolvimento passado ou presente é material para a ciência. Não havia, em suma, necessidade de abandonar a promessa de progresso e de situação excepcional americana, mas o caminho para a cidade das luzes, em vez de iluminado por Deus, seria revelado pela ciência. Isso era algo inebriante. O sucesso da economia marginalista parecia confirmar a afirmação de Pearson. Da mesma forma que algumas leis simples coreografavam as moléculas de gás que colidiam livremente, os preços corretos surgiam da atividade de incontáveis participantes atomizados do mercado que obedeciam a cânones simples de interesse próprio. O jovem estudo da sociologia pegou o trem das estatísticas. Quando a American Sociological Society foi fundada em 1905, era aberta apenas a profissionais científicos. A sociologia foi expressamente modelada como uma ciência de controle social, determinando as leis de interação individual que criavam um aparato de equilíbrio social. Nota de rodapé. Os imigrantes costumavam se sair mal nesses exercícios. Fiéis ao ideal pearsoniano de fidelidade aparente, fria aos fatos, os cientistas estudavam a assimilação dos imigrantes, mediam seus crânios e normalmente os declaravam inferiores. A proteção racial foi um dos subtemas importantes do período. O próprio Pearson era um forte defensor de uma eugenia com base em raça. Até Henry Adams arriscou uma teoria dinâmica da história, na esperança de descobrir as leis gerais que governavam a ascensão e o declínio das nações. John Dewey acreditava que as escolas podiam ser administradas como grandes fábricas para produzir cidadãos autoconfiantes em grande quantidade e com rapidez para povoar sua visão de uma democracia liberal. Nascia o culto do especialista. Dewey disse que o objetivo da ciência era a transformação dos poderes naturais em poderes experimentados e testados. O material publicitário da Ferrovia Pensilvânia em St. Louis destacava que as rotinas de teste tinham especificações rígidas e dirigidas permanentemente por um professor de Purdue, um certo F. M. Coss. Havia uma essência verdadeira que muitas grandes empresas, na verdade, estavam construindo laboratórios de pesquisa e almejavam o desenvolvimento de produtos e o controle de qualidade científicos. Mas a relação entre empresários e cientistas, mesmo na Pensilvânia, era fria e cheia de espinhos, como ainda é muito comum em nossos dias. Entretanto, para jornalistas intelectuais, que em geral sabiam muito pouco sobre negócios e menos ainda sobre ciência, o especialista científico tinha se transformado em uma espécie de feiticeiro. O historiador Theodore Porter observou que a versão pearsoniana da ciência se encaixava perfeitamente na democracia americana. Os cientistas sociais podiam acabar com a suspeita de que seus conselhos tinham interesse próprio em tornar a expressão do método científico. Então, quando Frederick W. Taylor declarou ter descoberto os princípios da administração científica, suas plateias entraram em um êxtase coletivo. Aí tem uma gravura aqui, em 2 páginas antes, olha aí. Tem essa gravura aí no livro. Na legenda está assim: a administração científica em ação. O laboratório de testes de locomotivas da Pensilvânia em Altona, Pensilvânia. Antes ele foi exibido na exposição de St. Louis de 1904. Olha aí de novo, ó. Bacana, né? O que Taylor fez? Frederick Winslow Taylor nasceu em uma família rica de Filadélfia em 1856. Era um jovem de dotes prodigiosos, forte e extrovertido, um líder natural e um bom aluno com forte queda pela matemática e a física.
Também era um atleta excelente e, junto com um amigo, venceu o torneio de duplas do Aberto de Tênis dos Estados Unidos em 1881. Após se formar na Phillips Exeter, acho que é isso mesmo, Phillips EXETER Academy, largou a faculdade para se tornar maquinista em uma empresa local de propriedade de um amigo da família. Depois de 4 anos aprendendo o ofício, período que depois de ter dado a ele uma percepção especial das mentes dos trabalhadores comuns, Taylor tornou-se subencarregado na Midvale Steel, na Filadélfia, em 1878. Ele demonstrou ser um gerente de estilo controlador, impondo multas em dinheiro para o desperdício e o trabalho perdido, e experimentou vários sistemas de salário por tarefa. Passou mais de 10 anos na Midvale, galgando uma série de cargos até chegar a engenheiro-chefe, enquanto obtinha à noite seu diploma de engenharia mecânica. A maior parte dos temas básicos de seu trabalho posterior tem origem em suas experiências na Midvale, incluindo sua hostilidade toda a vida ao corpo mole, a tática dos trabalhadores manuais de não produzir mais do que as normas estabelecidas pelo grupo. Ele também demonstrou ser um maquinista e mecânico brilhante e recebeu várias patentes de projetos de aperfeiçoamentos em ferramentas de máquina. Os anos que Taylor passou na Midvale, praticamente toda a década de 1880, marcaram uma profunda mudança de escala no negócio, do modo de organização local para nacional. As ferrovias abriram caminho e no processo superaram desafios administrativos de uma escala inteiramente nova. Milhares de quilômetros de estradas de ferro, milhões de carregamentos, construção e atividades de manutenção em locais cada vez mais afastados, dezenas de milhares de empregados. O movimento das ferrovias no rumo da padronização, administração de custos e controle de qualidade obrigou seus fornecedores, como a Carnegie Steel, a Westinghouse Air Brake, a Baldwin Locomotive e a Pullman Sleeping Car, a fazer adaptações similares. Hawley catequizou a indústria siderúrgica sobre custos pesados do descuido. A interrupção não prevista do funcionamento de um alto-forno, por exemplo, podia custar uma pequena fortuna, enquanto Carnegie eliminava metodicamente por meio da mecanização a maioria dos antigos ofícios e profissões relacionadas ao aço. Desenvolvimentos comparáveis aconteceram em outras indústrias que cresceram graças às ferrovias, como a de farinha, a de açúcar e a de produtos químicos, e nas novas empresas de distribuição em massa como a Montgomery Ward, as redes de lojas de alimentos e as grandes lojas de departamentos. À medida que as escalas de operação saíram do alcance pessoal dos administradores superiores, houve um grande crescimento da burocracia do sistema de controle. Departamentos de controle de custos, sistemas de pagamento e recebimento padrão, tabulação de dados e relatórios de desempenho. Mobiliário de escritório, sistema de arquivamento, formulatórios e máquinas de escrever se transformaram em indústrias importantes e grandes prédios comerciais redesenharam a silhueta dos centros urbanos. No entanto, fora das maiores e mais avançadas empresas, a penetração da administração sistemática era no máximo irregular e mais frequentemente quase inexistente, e sobretudo em indústrias mecânicas de tecnologia intermediária. As operações eram em geral uma bagunça. O fabricante e reformador Henry Townley, em 1886, disse à American Society of Mechanical Engineers, ASME, que a administração das usinas é desorganizada, praticamente não existe literatura, organização ou meio para a troca de experiências. O remédio devia partir dos engenheiros. O fabricante típico costumava ter uma concorrência local mínima, poucas vezes se prendia a padrões de qualidade definidos e tinha crescido principalmente pela contratação de cada vez mais trabalhadores especializados na antiga tradição artesanal. A contratação interna ou o uso de profissionais independentes dentro da fábrica com pagamentos por produção ainda era comum. E mesmo em empresas maiores e mais bem administradas, as operações de nível intermediário, como as oficinas mecânicas e uma usina siderúrgica, normalmente funcionavam como se fossem companhias independentes. O funcionamento das fábricas e oficinas era o ponto favorito de Taylor, em especial o das fábricas, onde costumava haver grande variação de uma tarefa para outra. Taylor tinha uma característica obsessiva, bem parecida com a de John Hall. Meio século antes, Hall passara anos sobre o desafio de produzir por meio de máquinas peças com precisão de intercambiabilidade, estudando a fundo cada obstáculo nos mínimos detalhes e atacando e dominando todos eles um a um. Taylor encarou a administração de fábrica de maneira bastante similar. Obter o controle implicava a padronização de todos os aspectos da produção, a qualidade das máquinas e das ferramentas de corte, a velocidade das ferramentas, a profundidade dos cortes, as taxas de alimentação, as sequências de operação, detalhes que a Midvale, como a maioria das fábricas e oficinas, deixava para o capataz dos operadores individuais. Passo a passo, Taylor isolou as variáveis críticas de desempenho e caminhou no rumo de um padrão de melhor desempenho. Quando seu sistema tomou forma, as ferramentas de corte eram mantidas em uma sala de ferramenta central. Uma equipe de especialistas inspecionava o correame em uma fábrica movida a vapor, a força de água, a potência era transmitida por meio de sistema de correias e eixos. Correias frouxas ou leves demais poderiam ter efeitos drásticos no desempenho, por isso a manutenção permanente das correias pagava dividendos e produtividade. As máquinas movimentadas por meio de correias desapareceram com a popularização dos motores elétricos perto do fim do século. O correame, um grupo de planejamento determinava cronogramas de produção. As tarefas eram designadas com cartão de instruções que especificava a sequência de operação e tolerância das máquinas. O material era separado para cada tarefa e cartões de tarefa e tempo acompanhavam o desempenho de cada operário.
O último passo no processo era o salário-tarefa, com a característica punitiva de que o valor do pagamento era menor nos níveis de produção mais baixos. Para determinar os níveis, Taylor começou a cronometrar as operações em detalhes. Para entender melhor o método de Taylor e seus resultados, deve-se observar que ele restringiu o seu estudo de tempo aos melhores homens e com máxima precisão na cronometragem. Assim, em determinadas tarefas, na Midway, por exemplo, os homens teriam praticamente de dobrar sua produção para ganhar os antigos salários. A obsessão de Taylor era igualada por um traço de grandiosidade. Quando ele botou a fábrica e as oficinas em ordem, dedicou-se a aplicar as mesmas técnicas a toda a empresa. Um registro disperso sugere, aliás, que fora da fábrica, ele trabalhou apenas com unidades de trabalho e, como não havia máquinas envolvidas, concentrou-se apenas em estudos de tempo e tarefa. Em determinado momento, ele se apaixonou pela ideia de que todas as ações humanas podiam ser planejadas como se fosse uma máquina. Como ele disse anos mais tarde, todo o ato de todo trabalhador pode ser reduzido a uma ciência, mas isso exigia especialistas treinados. Um homem capaz de carregar ferro gusa como sua ocupação habitual é tão estúpido e pachorrento que em sua constituição mental se parece mais com um boi que com qualquer outra coisa. Ele é tão estúpido que deve, consequentemente, ser treinado por um homem mais inteligente que ele no ato de trabalhar de acordo com as leis dessa ciência para poder ser bem-sucedido. Entretanto, mesmo os trabalhadores mais inteligentes precisavam da ajuda de especialistas. Na classe mais elevada de trabalho, as leis científicas desenvolvidas são tão intrincadas que o mecânico de alto preço precisa ainda mais que o trabalhador barato da cooperação de homens mais educados que ele para lhe ensinar as leis e treiná-lo para trabalhar de acordo com elas. Em praticamente todas as áreas mecânicas, a ciência que está por trás do ato de cada trabalhador é tão grande e significa tanto que o trabalhador mais adequado a realmente fazer o trabalho é incapaz, por falta de educação, capacidade mental insuficiente de compreendê-la. O que revela outro traço de Taylor? Uma queda para a mistificação pedante. É de se imaginar que o velho Big Bill Rockefeller, o pai feiticeiro de John Dee, teria saudado um espírito semelhante ao seu. Depois que Taylor deixou a Midway em 1889, ele passou mais uma década pulando de um emprego para o outro, uma empresa de papel, uma de rolamento de esperas, o estaleiro Cramp, que construiu o Corsair de Pierpont Morgan, uma empresa de motores elétricos, e então de volta à fábrica de rolamentos. Ele sempre demonstrou ser um excelente administrador de fábrica, em especial por meio de sistemas de salário e tarefa. Deixa eu colocar esse celular aqui, que está muito escuro. Deixa eu só ajustar aqui. Acho que aqui não cai não, hein? Tá bem na beiradinha. Opa, deixa eu ajustar isso aqui. Acho que agora vai... Depois que Taylor deixou a Midway em 1889, ele passou mais uma década pulando de um emprego para o outro, uma empresa de papel, uma de rolamento de esperas, o estaleiro Cramp, que construiu o Corsair de Pierpont Morgan, uma empresa de motores elétricos e então de volta à fábrica de rolamentos. Ele sempre demonstrou ser um excelente administrador de fábrica, em especial por meio de sistemas de salário-tarefa extremamente exigentes e uma eliminação impiedosa dos trabalhadores que não tinham desempenho de alto nível. Em seu exemplo favorito sobre carregadores de ferro gusa, ele determinou um padrão de produção tão elevado que só um em cada 8 homens conseguia cumpri-lo. Então ele se livrou dos sets de pior desempenho e os substituiu por um número menor de homens de primeira classe. Durante esse processo, ele continuou a aperfeiçoar suas ideias para gerenciar a produção, que apesar de sempre inteligentes, tinham uma tendência a ser meticulosas e extremamente complicadas. Em sua fábrica ideal, por exemplo, um operário estava subordinado a 8 chefes de função diferentes. Sua apresentação na ASME, sobretudo sobre salários-tarefa, começaram a atrair um pequeno grupo de acólitos, incluindo Henry Gantt, criador do famoso gráfico de Gantt, que se juntou à sua equipe em Midway. Um gráfico de Gantt é uma representação visual de tarefas em um processo de produção com uma série de barras de tempo. Ele ainda é um formato padrão para os softwares de planejamento de produção. Puxa vida, o sol tá acabando comigo, cara. Pera aí. Acho que aqui tá um pouco melhor. Onde que eu parei? Aqui. Um de seus novos assistentes era Sanford Thompson, que Taylor tinha conhecido na empresa de papel, e a quem contratou para organizar seus estudos de tempo para serem publicados. Taylor era rico bastante para pagar por trabalhadores do próprio bolso. Além dos recursos de sua família, ele estava recebendo um fluxo crescente de royalties sobre suas invenções em ferramentas de máquina. Quando Thompson descobriu como os estudos de tempo que Taylor tinha eram rudimentares e inconsistentes, ele e Taylor concordaram que ele devia recomeçar do princípio. Durante os 6 anos seguintes, Thompson realizou análise de tempo detalhada de trabalhadores da construção em 8 ofícios, da escavação à retirada de rochas. Os resultados de Thompson, junto com o manual de técnicas de cronometragem, incluindo como esconder os cronômetros dos trabalhadores, formam uma parte importante do texto de Taylor de 1903, Shop Management. É um exemplo esplêndido
de falsa ciência uma especificidade espúria de montes de operações. No subofício de carregar um carrinho de mão, o planejador do processo de remoção de terra podia pressupor que um homem precisaria de 1,948 minutos para encher um carrinho de mão de argila a uma velocidade de 0,144 minutos por pasada, enquanto precisava de apenas 1,240 minutos a uma velocidade de 0,094 minutos por pasada para areia. Pôr o carrinho em movimento levava 0,182 minutos. Empurrá-lo por 50 pés, ou seja, 15,239 metros, em terreno plano, 0,225 minutos, e parar e descarregar 0,172 minutos. E por aí vai. Os resultados são reduzidos a uma fórmula geral para o trabalho com carrinhos de mão, na qual A é igual a tempo para encher o carrinho, B é igual a tempo de preparação para entrar em movimento, e assim por diante para chegar a B é igual a, abre parênteses, P mais, abre colchetes, A mais B mais C mais D mais F mais, abre parênteses, distância percorrida, barra 100, fecha parênteses, abre parênteses de novo, C mais E, fecha parênteses, fecha colchetes, 27 sobre L, fecha parênteses, abre parênteses de novo, 1 mais P, fecha parênteses. Há fórmulas adicionais para encher uma pá e jogar o material, ou encher a pá, andar e então despejar o material, e tabelas úteis para calcular o tempo de despejo com base na distância e na altura em que o peso é despejado. Se a distância vertical é de 4 pés, ou seja, 1,219 metros, e a horizontal é de 5, ou seja, 1,524 metros, leva 0,07 minutos para encher a pá e 0,031 minutos para despejar o material. O tempo de despejo do material se eleva para 0,043 minutos, ou 7 décimos de segundo, se a altura vertical for aumentada para 6 pés, ou seja, 1,828 metros, enquanto a horizontal permanece constante. Taylor observa que o tempo para encher uma pá depende da distância do despejo, mas varia com o tipo de material, por isso as tabelas forneciam valores diferentes para diferentes tipos de solo. Também é uma tabela prática de equações para deduzir tempos de operação rápidos, demais para serem captados com um cronômetro, mas para as equações funcionarem, o número de elementos sucessivos observados juntos deve ser semelhante ao número total de elementos no ciclo. Sem dúvida, qualquer homem que trabalhasse com uma pá e aspirasse a ser um supervisor teria de passar por muitas horas de estudo pela frente. A tolice de tudo isso se revela no P maiúsculo, último fator na comprida fórmula de Taylor. O P representava o tempo que o trabalhador precisava descansar, o que era gasto em algo diferente da produção plena. Sempre era um número grande e redondo. Em uma grande seção cobrindo várias tarefas diferentes, o P ia de 25% a 75%, obviamente passando por cima das tabelas de estudos de tempo de 3 casas decimais. De onde vinha o P? Na verdade era um palpite, mas quando pressionado, Taylor reagia com firmeza. O P nunca era arbitrário, mas baseado em investigação científica, uma investigação cuidadosa, minuciosa e científica dos fatos. Quando um congressista sugeriu que os salários-tarefa tradicionais também eram baseados nas observações de muitos anos dos chefes de equipe, Taylor insistiu que um é palpite, o outro é um experimento científico cuidadoso. Ai, tá torta a tela aqui. Já disse. O primeiro e único trabalho de consultoria em tempo integral de Taylor surgiu. O primeiro e único trabalho de consultoria em tempo integral de Taylor surgiu em 1898 na Bethlehem Steel, que atravessava sérios problemas de produção em seu negócio de chapas blindadas. Um dos principais executivos da Bethlehem tinha trabalhado com Taylor na Midvale e admirava suas ideias sobre salários-tarefa. Então organizou uma apresentação para a administração da Bethlehem. Taylor destacou que podia levar até 2 anos para instalar um sistema completo de salários-tarefa, porque todos os outros elementos tinham de estar no lugar antes que ele pudesse realizar estudos de tempo úteis. O conselho ficou entusiasmado e Taylor começou a trabalhar na primavera. Em suas próprias palavras, o trabalho foi um fracasso e ele foi demitido 2 anos mais tarde. Ironicamente, essa também foi a ocasião de sua maior contribuição para a tecnologia industrial, a descoberta do aço para ferramentas de alta velocidade. A produção de chapas de aço para navios e caminhões de navios exigia planificação e operações em larga escala, por isso Taylor imediatamente voltou sua atenção para o chão de fábrica, introduzindo toda a panóplia de suas ideias gerenciais. Entretanto, no segundo ano de trabalho, apesar de a fábrica e as oficinas estarem funcionando muito melhor, os gerentes reclamaram que na verdade não estavam produzindo muito mais que o normal. Para sua irritação, descobriram que Taylor ainda não tinha começado a trabalhar nos estudos de tempo e nos sistemas de salário-tarefa, que era a principal razão de sua contratação. O fato é que Taylor tinha encontrado algo mais interessante para fazer. Por 20 anos ele tinha enfrentado o problema de otimizar as operações das máquinas, fazendo nesse processo experiências com grande variedade de ferramentas de corte. No começo do trabalho na Bethlehem, recomendou uma ferramenta de corte da Midvale, de que gostava muito e ficou envergonhado quando o desempenho dela foi muito ruim em uma comparação com outros aços.
Investigando o que tinha acontecido, descobriu que quando ela fora forjada, o fabricante a havia superaquecido ao ponto de cereja escuro. O calor do aço ainda era medido pela cor, que, como o fabricante deveria saber, o deixava frágil e quebradiço sob pressão. Taylor tinha brigado pela instalação de um laboratório completo na Bethlehem, então fez alguns experimentos por conta própria, confirmando que o aço da Midvale ficava muito duro no ponto pouco abaixo da cereja, mas perdia sua integridade acima desse ponto. Então, para sua surpresa e assombro, descobriu que se aumentasse o calor de salmão e amarelo, o aço passava por outra mudança de fase e ficava super duro. Isso era algo muito importante e Taylor sabia. Com o auxílio de Mansell White, metalúrgico da Bethlehem, passou grande parte do ano seguinte um conjunto de experiências empíricas que especificaram completamente o processo detalhado para fazer o novo aço. No processo, experimentando com o recém-inventado pirômetro, eles conseguiram substituir todas as descrições de calor com base em cores por temperaturas precisas, então cereja claro tornou-se 845 graus Celsius, e séculos de saber e as categorias de cor, adoradas pelos tradicionalistas, foram varridas para o porão dos museus da indústria. O desempenho das novas ferramentas era impressionante. Elas normalmente podiam girar 2 ou 3 vezes mais rápido que as ferramentas padrão, aquecendo até o ponto de cereja, cerca de 1000 graus Celsius, sem qualquer perda de eficiência de corte. Uma exibição espetacular da ferramenta de Taylor White na exposição de Paris de 1900 chamou a atenção de toda a indústria. Era um torno mecânico gigante que cortava em alta velocidade, que tinha sido posicionado na penumbra para destacar o brilho de cor cereja da ferramenta e o brilho azul da torrente de lascas de metal quentes. O aço de alta velocidade se espalhou pela indústria e em 1902 os fabricantes de máquinas estavam criando linhas inteiras de equipamentos novos para tirar proveito das novas ferramentas, mas levou alguns anos para aproveitá-las totalmente. Adaptar os motores para triplicar a velocidade das ferramentas de corte era bastante fácil, mas era bem mais difícil reprojetar, digamos, uma grande bancada de plana para funcionar com velocidade 3 vezes maior e ainda manter a precisão. Apesar de as patentes de Taylor White assegurarem sua fortuna, Taylor, sempre obsessivo, minimizou sua importância, insistindo que era apenas um componente do compreensível sistema de fábrica taylorizado. Ele chegou mesmo a ficar desapontado com a animada recepção de seu discurso presidencial de 1906 na ASME. Sobre a arte das cortas de cortar metais, aliás, porque o público se interessou apenas pelas novas ferramentas, ignorando os chefes de equipe funcionais, a cronometragem de tarefas, os salários-tarefa e o resto de seu aparato que ele considerava igualmente fundamental. Nota de rodapé. Seu discurso foi seguido pela apresentação de um metalúrgico que especificava a composição detalhada dos novos aços. Taylor, cuja ciência era na antiga tradição empírica, desprezava os resultados metalúrgicos, mas não por não ter especificado os processos metalúrgicos, perdeu suas patentes em 1909. Era difícil defender aquelas patentes sob quaisquer circunstâncias, e Taylor fez todo o possível para esconder os processos ocultos e relativamente simples que elas exigiam. A pequena comunidade de fabricantes de ferramentas de corte, ainda concentrada em Sheffield, em meados da década já havia reproduzido os resultados de Taylor. Onde que eu parei aqui? Depois que Taylor foi demitido da Bethlehem, ele conseguiu entrar em conflito com um número impressionante de pessoas, da alta administração ao chão de fábrica. Ele, na prática, aposentou-se dos negócios, construiu uma casa grande perto da Filadélfia, esforçou-se bastante para melhorar seu golfe e passou a agir como uma espécie de guru da montanha para a causa da administração científica. Costumava receber grupos pequenos de empresários para almoçar e para uma grande explanação. Taylor podia ser um orador hipnotizante, e suas histórias de sucesso sempre aumentavam um pouco cada vez que ele os contava. Como um biógrafo observou com delicadeza, o apelo dramático superava qualquer preocupação com a precisão histórica, O dia terminava com um passeio por uma fábrica local administrada por um discípulo e admirador, James Dodge, que tinha instalado um dos poucos exemplos de uma operação taylorizada pura. Muitos desses passeios resultaram em contratos de consultoria que ele distribuía entre um pequeno, mas crescente grupo de discípulos. E lá, sob circunstâncias normais, a história de Taylor chegava ao fim. Apesar de pouco conhecido fora dos ciclos profissionais, suas contribuições tecnológicas já teriam assegurado a ele um verbete especial na história da indústria. É de se pensar que ele tenha sido homenageado pela ASME, assim como ela fez com Holley. Mas em vez disso, em 1910, ela resolveu atacar o Taylorismo. Surge o Sr. Brandeis. Na última vez em que encontramos Brandeis, ele era adversário ferrenho da administração financeira temerária na New York, New Haven, and Hartford Railroad de Pierpont Morgan. No meio dessa longa luta, todas as principais ferrovias do leste deram entrada no Interstate Commerce Commission a um pedido de aumento de tarifa de 10% com base nos salários crescentes e outros custos operacionais. As audiências posteriores no chamado caso Eastern Rate de 1910 foram um grande acontecimento e Brandeis se lançou no papel de representante do público. Brandeis era um advogado sem igual. Brandeis era um advogado sem igual. Tinha conhecimento jurídico brilhante, normalmente era meticuloso em sua preparação e tinha uma queda mortal por publicidade.
Ele ouviu falar do pequeno grupo de gurus da eficiência de Taylor por meio de um amigo industrial e depois de algumas investigações decidiu que era uma linha de ataque promissora. Brandeis mergulhou imediatamente em uma educação em estilo imersão. Encontrou-se várias vezes com Taylor, passou tempo na fábrica modelo de Dodge e organizou um grupo de discípulos de Taylor como consultores e testemunhas. Além de Grant e Dodge, havia Horace Hathaway, outro veterano da Midvale, e 2 recém-chegados, Harrington Emerson e Frank Gilbert. Emerson era ex-professor de idiomas e um promotor nato, que, depois de uma carreira empresarial indiferente, lera os livros de Taylor e se tornara um consultor gerencial. Gilbreth era o empreiteiro que fizera dos estudos de movimento um fetiche. Enquanto Taylor considerava uma ação como encher uma pá uma tarefa elementar, Gilbreth usou uma câmera de alta velocidade para analisar micromovimentos que ele chamou de Therbligs. Não sei como é que se pronuncia isso. Therbligs. Therbligs. Gilbreth de trás para frente, insistindo que os Therbligs eram os mesmos se a mão segurasse um bisturi, uma colher de pedreiro ou uma chave inglesa. Aí vem uma notinha de rodapé. Gilbreth foi modelo para um romance escrito por 2 de seus filhos que mais tarde foi transformado no filme Cheaper by the Dozen. Ele é retratado, apesar de com afeição, esse filme é de 1950, tá? Ele é retratado, apesar de com afeição, como um tanto tolo. Sua esposa Lillian estava envolvida de forma ativa em seu trabalho de consultoria e eles frequentemente faziam estudos de movimento de seus filhos. Brandeis fez um roteiro cuidadoso e com estilo de suas apresentações. Queria que os Tayloristas projetassem uma certeza dogmática, uma consistência absoluta. Taylor deve ter adorado esse, e também um nome para o que faziam que fosse bom para as manchetes. Criou a expressão administração científica, no original, scientific management. Nas audiências, Brandeis fez uma série aparentemente inocente de perguntas para alguns executivos. Eram mais ou menos assim: qual o custo de determinada atividade relacionada a ferrovias? Temo não poder responder isso. Ela é desempenhada com eficiência? É claro. Como o senhor pode ter certeza? Bem, graças à longa experiência de nossos gerentes. Com a armadilha montada, Brandeis arrolou seu desfile de testemunhas da administração científica que anunciaram que, como os executivos não praticavam a administração científica, não tinham como saber do que estavam falando. Grant declarou que a transição da administração para uma ciência era muito recente, no máximo 1 ou 3, 4 anos. Enquanto a administração sistematizada impunha ordem e tarefas de rotina, a administração científica se baseava em uma investigação científica detalhada de cada elemento do trabalho e a determinação do melhor método e do menor período de tempo para a realização do trabalho. Como explicou Gilbreth, a administração científica separava o planejamento do desempenho. Escreva isso na forma de um cartão de instruções, assim diz um homem. Esta foi a melhor maneira descoberta pelos cientistas para se fazer isso. Ele levara vários anos para encontrar a melhor maneira de carregar tijolos, disse, mas nunca desistiu porque no processo de administração científica foi profetizado que ele seria capaz de fazer isso de maneira que a posição de um dos nossos planetas mais distantes foi profetizada pela matemática. Hathaway disse que com a administração científica, o trabalhador não caminhava mais solitário em meio à escuridão por uma estrada de areia. Todas as afirmações com base em tempos foram demonstradas, quadruplicando a produção dos carregadores de ferro gusa, triplicando a dos homens com as pás. Gilbreth afirmava ter reduzido os movimentos dos assentadores de tijolos de 18 para apenas 4,5. Todos eles antes batiam nos tijolos com suas colheres de pedreiro após colocá-los no lugar, por exemplo, e ao eliminar movimentos inúteis como esse, triplicaram sua produtividade. E todas as testemunhas concordaram que a administração científica deu fim às dificuldades trabalhistas. Gantz diz que a administração científica dá ao trabalhador orgulho por seu trabalho e ele logo melhora nitidamente sua aparência pessoal. A melhoria era ainda mais pronunciada nas moças que nos homens, pois as moças sempre adquirem uma cor melhor e melhoram de saúde. O jornalista Ray Stannard Baker escreveu: poucos aqui presentes já ouviram falar em administração científica ou sobre o Sr. Taylor, seu criador. O testemunho de início despertou uma incredulidade claramente perceptível, que foi logo afastada pelo fervor e entusiasmo extraordinários expressos por todos os homens que testemunharam. Eles tinham a fé firme dos apóstolos. Emerson anunciou o sucesso de uma consultoria para a Santa Fe Railroad, na qual afirmava ter reduzido os prazos de conserto e manutenção de locomotivas pela metade. Quando Brandeis perguntou a ele quantas ferrovias podia economizar se seguisse seus conselhos, Emerson afirmou que pelo menos $1 milhão por dia, extrapolando sua experiência com a Santa Fe para todas as ferrovias da nação. As outras testemunhas tinham feito seus cálculos independentes e, o que é notável, todas chegaram a apenas poucos pontos percentuais do cálculo de Emerson. Foi uma sensação. O New York Times publicou em uma manchete: ferrovias poderiam economizar $1 milhão por dia. Brandeis disse que a administração científica poderia fazer isso, afirma que o aumento de tarifas é desnecessário.
Brandeis ganhou o caso e Taylor de repente virou uma celebridade. Eliminar o desperdício dos negócios é a alegria especial desse homem, destacou o New York Tribune. Ele foi assolado por entrevistas, perfis em revistas e uma romaria à sua casa. Seu nome se espalhou pelos suplementos dominicais. Taylorismo, de repente, tornou-se uma palavra comum e houve um surto de cartoons sobre tempo e movimento, entre eles a paródia, os 15 movimentos desnecessários de um beijo. Pressionado a produzir uma versão popular de seus ensinamentos, Taylor se apressou a produzir princípios... como é que se pronuncia isso? Principles of Scientific Management. Para sua irritação, a ASME, que patrocinara seu trabalho anterior, recusou-se a publicá-lo porque não acreditava que a administração era uma ciência. Aí, gente, vem a nota de rodapé, na verdade pulei uma, hein? Tinha uma primeira aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Emerson anunciou o sucesso de uma consultoria para a Santa Fe Railroad, no qual afirmava ter reduzido os prazos de conserto e manutenção de locomotivas pela metade. Aí vem aqui a notinha. Em particular, Emerson era animadoramente franco sobre seu trabalho. Quando chegou na Santa Fé, disse que era totalmente ignorante em relação ao funcionamento dessa unidade e tinha de tomar cuidado ao abrir a boca para não falar bobagem. Não dizer coisa alguma fez com que acreditassem que tinha um conhecimento profundo. Qual era seu método? Todo empregado é instruído para responder a todas as minhas perguntas. Então circulo, descubro todos os problemas que posso e sugiro vários aperfeiçoamentos. Aí a parte aqui, ó. Para sua irritação, a ASME, que patrocinara seu trabalho anterior, recusou-se a publicá-lo porque não acreditava que a administração era uma ciência. Aí nota de rodapé. Até James Dodge, seu bom amigo e discípulo que presidiu o comitê editorial da ASME, rejeitou os argumentos de Taylor, observando a designação nada científica dos trabalhadores de primeira classe e os fatores P arbitrários nos estudos de tempo de Taylor. A que velocidade o plano do Sr. Taylor espera que um homem trabalhe? A mais rápida na qual ele se sinta feliz e na qual ele possa trabalhar continuamente. Todos os sábios e autoridades do país foram tomados por uma mania de eficiência. Taylor fez o máximo que pôde para alimentar suas ambições. O encerramento de seus princípios afirmava: a administração científica pode ser resumida como ciência, não regra prática, harmonia, não discórdia, cooperação, não individualismo, produção máxima em vez de produção restrita, o desenvolvimento de todo homem ao máximo de sua eficiência e prosperidade. A administração científica vai significar para os empresários e trabalhadores que a adotarem a eliminação de quase todas as causas de disputa e discórdia entre eles. O que constitui uma jornada de trabalho razoável será uma questão de investigação científica em vez de algo sujeito a barganha e discussão. A administração científica significa aumento na prosperidade e redução da pobreza para toda a comunidade. Alcançar resultados como esse não é muito mais importante que solucionar a maioria dos problemas que hoje assolam os povos americanos em inglês? E não é obrigação dos que conhecem os fatos se empenhar em convencer toda a comunidade de sua importância? Essa conclusão elegante contribui para o consenso crescente de que o futuro pertencia aos tecnocratas e engenheiros. Comfort Adams, professor de engenharia elétrica de Harvard, perguntou a uma plateia de engenheiros em 1908: será que não existem leis nesse outro domínio das relações humanas que sejam tão inexoráveis quanto as leis da física com as quais somos tão familiares? Assim como Taylor, muitos engenheiros dos mais importantes estavam convencidos de que havia leis científicas que forneceriam a solução definitiva para problemas complicados como a definição das tarifas ferroviárias ou conflitos trabalhistas, finalmente iluminando o caminho saudável e seguro entre o individualismo ávido e o socialismo utópico. Tudo o que era preciso era botar engenheiros em todas as posições de responsabilidade nessas grandes indústrias. Um sentimento muito elogiado por fãs de tecnocracia como Lippmann. Essa nova classe profissional com habilidades especiais para resolver problemas socio-industriais logo descobriu que o Taylorismo era a bandeira ideal para sua causa e até os anos 1920 os Tayloristas dominaram a maioria das sociedades profissionais de engenharia. Herbert Hoover talvez tenha sido o maior representante dessa tradição. Aí tem aqui uma figura, né, pessoal? Aí na legenda dela está o seguinte: o uso científico da pá sem dúvida exigia pás científicas. Este anúncio pressupõe que seus clientes conhecem o trabalho de Frederick W. Taylor e a administração científica. Aí, olha. Vamos continuar. Enquanto isso, o herói que deu o nome à nova causa viu sua vitória com amargura. Havia uma reação forte contra suas teorias por parte dos sindicatos e outros defensores dos trabalhadores, e ele recebeu um tratamento bastante duro em uma comissão parlamentar que, em 1912, investigou problemas trabalhistas na taylorização de um arsenal federal.
Nota de rodapé. Taylor não estava diretamente envolvido no processo, mas tinha sido seu organizador e escolher os consultores. O trabalho na fábrica correu bem, como sempre, mas trabalhadores da fundação se opuseram à cronometragem. Mais tarde tentaram enganar os registros feitos por um especialista em estudos de tempo, um sócio de Taylor chamado David Merrick, sem perceberem que Merrick contava apenas o tempo produtivo em vez de todo o tempo decorrido. Quando este chegou a apenas 24 minutos para uma tarefa que eles tinham cronometrado como 50 minutos, acharam que ele estava mentindo. Mas quando mais tarde Merrick foi pressionado em relação a esse assunto, reconheceu que nada sabia sobre o trabalho na fundição e estava muito confiante que não tinha conseguido uma observação verdadeira. Achava que 30 minutos era um tempo longo para isso, por isso reduzir por conta própria para 24 minutos. O próprio Taylor chocou o chefe dos arsenais, William Crozier, um verdadeiro discípulo do Taylorismo, quando sugeriu que às vezes podiam determinar meta de produção e salários-tarefa apenas por estimativa. Os quase 2 anos de celebridade podem ter desarmado Taylor, pois quando ele apareceu, parecia quase uma figura régia e fez um pronunciamento inicial que consumiu mais de 7 horas e 2 sessões da comissão. Para sua sombra, ele se viu atacado com a educação por mais 2 sessões inteiras, especialmente pelo presidente, um velho mineiro inteligente chamado William Wilson, que batia com força nos pontos fracos de sua teoria, como a definição científica de um homem de primeira classe e os grandes fatores arbitrários e equivocados em seus estudos de tempo. Taylor nunca reagiu bem sob ataque e acabou caindo em uma lógica abjeta e arrogante. Era impossível que a administração científica fosse submetida a abusos. Ele insistia com teimosia, pois se isso acontecesse, não seria mais administração científica. Depois disso, Taylor reduziu muito suas aparições públicas, alegando que uma esposa, doente, exigia sua atenção em tempo integral. Parece que ela exigia muito dele, mas um biógrafo de Taylor, Robert Kanighel, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome, Robert Kennedy, K-A-N-I-G-E-L, se pergunta se ele não a estaria usando como proteção, olha só. Talvez, quanto menos falasse em público, melhor. Em uma de suas poucas aparições diante da Comissão de Relações Industriais dos Estados Unidos, em 1913, ele declarou com orgulho: nunca usamos um instrumento humano que seja inapropriado para seu trabalho. Tomamos um animal humano adequado, como tomaríamos um cavalo adequado para estudar. Taylor morreu em 1915, com apenas 59 anos de idade. Até o fim permaneceu obsessivamente vigilante contra as sugestões de que a administração científica talvez tivesse uma história anterior ao seu trabalho na Midvale. E caía como um anjo vingador sobre qualquer de seus acólitos que se desviasse da doutrina pura. Vamos lá. Taylor e os intelectuais. A publicidade destacada dada, por Brandeis ao Taylorismo parece ter acendido a fantasia muito latente e de definição vaga e multiforme da administração científica como uma espécie de pedra filosofal capaz de revelar segredos de grande poder. Quando Taylor fala de leis tão intrincadas e de uma ciência tão grande, soa como um grande mestre maçônico revelando as chaves rúnicas para um reino místico. Nesse caso, o caminho secreto para a utopia administrativa de Edward Bellamy, ou a República dos Especialistas de John Dewey, ou o abençoado estado de maestria de Walter Lippmann. Estudos mais recentes, em contraste com a idolatria aberta, a Taylor de uma geração atrás, mais ou menos, assume um tom mais cético. Mas ainda há muitas reservas em torno da lenda, apesar de ser necessária uma grande reordenação das provas para combinar o trabalho de Taylor com o grande progresso nas práticas comerciais que estava em pleno crescimento quando ele ainda estava na escola secundária. O breve resumo do historiador Philip Scranton, que Taylor era um veterano, de lojas de varejo especializados obcecado com a erradicação da variedade e da incerteza, o definiu bem. Não é verdade que a fábrica do modelo T de Henry Ford era apenas um caso especial de Taylorismo, como acreditava Alfred Chandler, ou afirmava o próprio Taylor. O trabalho de Taylor em fábricas e oficinas tinha como objetivo aumentar a produção de operários qualificados que faziam vários produtos com máquinas de múltiplas funções. A fábrica de Ford faziam vários produtos com máquinas de múltiplas funções. A fábrica de Ford, o fio da meada aqui. A fábrica de Ford, em contraste, era a apoteose da tradição de arsenal de fazer peças intercambiáveis com máquinas de uma única função operadas por mão de obra não qualificada. Em vez de desenvolver instruções padronizadas para maquinistas, como fez Taylor, Ford eliminou os maquinistas em favor de operadores de máquinas. Se uma peça necessitasse do menor ajuste por um maquinista qualificado, a linha seria rompida. A inspiração para a linha em si veio do enlatamento da produção de farinha e da indústria frigorífica, indústrias sobre as quais Taylor sabia pouco ou mesmo coisa nenhuma. De maneira similar, a administração de materiais em uma fábrica de produção em massa rápida e em grande escala como a de Ford estava a um universo de distância dos sistemas de controle de estoque com base em bilhetes que Taylor usava em suas fábricas e oficinas. O único ponto em comum entre o Taylorismo e a fábrica de Ford é o que os engenheiros da Ford fizeram, que mais tarde chamaram de estudos de tempo e movimento para determinar a velocidade da linha e a melhor disposição para a montagem dos materiais. Eles podem ter partido das ideias de Taylor, apesar de Ford assegurar que não. Mas é difícil imaginar que eles não pudessem ter chegado a elas de maneira independente. Fábricas de enlatados há muito lidavam com os mesmos problemas e mesmo as primeiras lojas de departamento logo perceberam que uma área de trabalho bem organizada permitia que um vendedor atendesse a mais clientes.
Tentativas de pôr o rótulo taylorista no sistema de gerenciamento corporativo em divisões múltiplas criados no início do século por Gerard Swap na General Electric e Hamilton Barksdale na DuPont não são muito convincentes. As linhas de DuPont de tinta, verniz, corantes e dinamite eram todos negócios de processo de fluxo com base no modelo desenvolvido por Rockefeller na Standard Oil, enquanto a inteligente mistura de Barksdale de sistemas de controle centralizado e divisões descentralizadas de produtos estava totalmente fora de experiência de Taylor. A General Electric, cujo principal produto no início do século eram lâmpadas, tinha muito mais a aprender com Ford e com a indústria de máquinas de costura do que com Taylor, enquanto os sistemas de controle de Swap, como os de Barksdale, eram de uma escala e amplitude com as quais Taylor jamais lidara. Parece que apenas Taylor e seus acólitos, e inexplicavelmente várias gerações de especialistas em história da economia, alimentaram a ilusão de que ele foi o descobridor do planejamento dos cronogramas de produção e dos cronogramas de produção. Taylor desvalorizou de modo implícito seus argumentos quando alertou Gantt e outros contra aceitar trabalhos em empresas bem administradas onde eles não fariam muita diferença. As ferrovias ficaram naturalmente enfurecidas com a noção de que o Taylorismo era a solução para seus problemas de orçamento. A resposta às afirmações de Emerson nas audiências do Eastern Rate foi publicada no ano seguinte no Quarterly Journal of Economics. Ao mesmo tempo que aceitava como verdadeiros todos os princípios de administração científica, o autor, um economista chamado William Cunningham, de maneira bem acertada observou que suas metodologias foram projetadas para fábricas e oficinas ou para trabalhos manuais e tinham uma aplicação limitada nas ferrovias. De qualquer forma, as ferrovias tinham sido as pioneiras dos sistemas de cronograma e controle que estavam no âmbito da administração científica. A afirmação específica de Emerson de ter reduzido o tempo de reparo de locomotivas de 60 para 30 dias, na verdade ainda era um resultado muito ruim em comparação com a média das linhas de Harriman, que era de 15 dias. Na verdade, a Santa Fé estava abaixo da média em quase todos os indicadores de custo e desempenho, e por isso era um exemplo fraco para as reduções de custos globais da indústria. Entretanto, ainda era verdade que empresas americanas comuns, em contraste com as ferrovias e outras empresas grandes, eram normalmente mal administradas. Com a grande mudança na escala e no ritmo dos negócios americanos desde os anos 1880, muitas companhias estavam lutando para se adaptar e precisavam muito de ajuda para instalar os processos administrativos básicos. A consultoria administrativa estava se tornando por si só uma indústria na época em que Taylor morreu. À medida que o antigo grupo de Tayloristas erguia negócios lucrativos, seu ecletismo prático provocava muitos atritos com Taylor, especialmente entre Taylor e Gantt, seu primeiro discípulo. Pregar o sistema Taylor era ótimo para o marketing, mas no trabalho do dia a dia, os discípulos discretamente abandonaram as ideias do sistema em favor de vender soluções que se encaixassem às condições de seus clientes. Notinha de rodapé. Gantt tinha sido a primeira opção de Taylor para o trabalho do arsenal Watertown, mas ele escandalizou seu antigo mentor ao observar que o cliente pedira apenas um sistema de salário-tarefa para a função que ele poderia implementar em poucos meses. Taylor insistiu em um contrato de administração científica de 3 anos que começou na oficina de máquinas. Se tivesse escutado o conselho de Gantt, poderia ter evitado muitos aborrecimentos em seus últimos anos de vida. Gantt era o único membro do círculo social de Taylor com experiência em oficinas de fundição e era especialmente talentoso em evitar o tipo de problema com os trabalhadores que levou ao processo trabalhista de Watertown. O fenômeno do Taylorismo, de qualquer forma, pouco tinha a ver com consultoria administrativa no dia a dia, pois os empresários práticos logo aprenderam a escolher entre as ofertas dos consultores sem se tornarem vítimas de ismos. O verdadeiro público do Taylorismo era mais a nova inteligência dos Estados Unidos, jornalistas, professores e eruditos. A essência da administração científica, pregava Taylor, era remover todo o trabalho cerebral possível dos homens práticos nas oficinas, cuja única função seria se assegurar que as operações planejadas e dirigidas à sala de planejamento fossem seguidas com diligência. Esse era o sentimento em torno do qual os intelectuais podiam se unir. Para as elites, a administração científica parecia abrir um caminho para o controle social que eles desejavam com tanto ardor.